Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa partida de logo mais entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo em São Januário. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, né? Da especulação, os palpites, placares para essa partida entre Botafogo e Vasco. Jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estádio de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Também peço que vocês nos ajudem hypando o nosso vídeo. Aí do lado dos comentários tem a parte de hypar. Quanto mais vocês ajudar hypando o nosso vídeo, vai sendo entregue para mais botafoguenses. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos para outro endereço, é São Januário, no Rio de Janeiro. Vasco da Gama e Botafogo, que clássico é esse, hein? Amigos, Copa do Brasil à parte. Hoje à noite, em um São Januário lotado, começa mais um capítulo decisivo da história do Clássico da Amizade. Só um vai avançar para as semifinais. A Copa do Brasil virou o principal objetivo do Botafogo depois de ser eliminado da Libertadores e ver a distância para os líderes do Campeonato Brasileiro aumentar. E até quem chegou há pouco tempo sabe disso. É um partido muito importante, muito especial para... É uma partida muito importante e muito especial para o clube e para a torcida. É uma competição que temos que tentar vencer de qualquer jeito, porque desde que cheguei aqui me disseram que é um título que ainda não foi conquistado na história do clube. Que era um título que todavía não sabia ganhar na história do clube. Lutando contra o rebaixamento no Brasileirão, o Vasco não coloca a competição como prioridade, mas sabe da importância de fazer uma boa eliminatória diante de um rival carioca para tentar virar a chave. Logo que cheguei, a primeira coisa que me disseram foi sobre a rivalidade no Rio de Janeiro. Cada partida contra o Botafogo, o Flamengo, as equipes da cidade são vida ou morte. Temos que ganhar. Apresentados ontem, Cris Ramos e Andrés Gomes já estrearam e deixaram um belo cartão de visita. O espanhol marcou 2 gols e o colombiano deu uma assistência. E tem mais gente chegando. O Cruz Maltino anunciou ontem a contratação do meia-atacante Matheus França, ex-Flamengo e Crystal Palace da Inglaterra. Mas ele e o zagueiro Robert Renan ainda não serão relacionados. Tchê, com uma lesão muscular na coxa, é desfalque. Por outro lado, Paulo Henrique retorna. Um provável Vasco tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, Jair, Barros e Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira, Iverrete ou David no comando de ataque. Já o Alvinegro anunciou ontem o zagueiro Gabriel Bahia, que estava no Volta Redonda. Savarino, o camisa 10, recusou propostas do Al Rayyan, do Catar, e do Trabzonspor, da Turquia, e segue no clube. Arthur também volta a ser uma opção. Um provável Botafogo tem John no gol, Vitinho, David Ricardo, Barbosa e Alex Telles, Danilo e Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Montoro, e Arthur Cabral na frente. Muito bem, olha só, aqui as campanhas do Vasco da Gama. Passou pelo União Rondonópolis, pelo Nova Iguaçu, pelo Operário do Paraná, até chegar no CSA. E a vida do Botafogo foi bem mais tranquila, porque passou pelo Capital, só que aí já pegou um adversário de Série A, o Bragantino, e nem tomou conhecimento. E agora a gente sabe que tem rivalidade, tradição, equipes que são ofensivas, que buscam o gol, e tem tudo para ser um excelente jogo. Rona, tem favorito? Favorito, menina Renata, é que o Vasco, né? O Vasco vem numa pressão muito forte há anos, né? Para tentar o Pedrinho tentando ali, brigando com os patrocínios. Isso estou dizendo fora de campo, mas dentro de campo também agora com o Diniz. Ainda mais no último jogo que foi contra o Corinthians, da briga que teve. Quer dizer, vai colocando tudo no mesmo balaio e vai começando a ficar difícil. Mas eu tenho certeza que ele deve estar pensando num esquema forte para tentar derrubar o time do Botafogo, porque é um clássico carioca e um clássico forte. Então ali, o respeito, ele entra em campo e eu acho que o Diniz vai dar uma resposta boa aí, com o Verrete ou não. Porque ele, além de ele cobrar muito, ele foi um paizão. Você escalaria o Verrete como titular? Eu não. Não? Eu não escalaria. Eu sim. Por incrível que pareça, eu não escalaria, porque ele é um cara que faz gol, finaliza, se a bola passar lá dentro da área.
Muitas vezes, esse confronto que tem, ainda mais nessa competição de mata-mata, muitas vezes ela está truncada no meio de campo. E você acaba perdendo o jogador. Tudo bem que ele entrou, foi lá tentar, contra o Corinthians ele entrou, o Verratti foi lá marcar, deu carrinho lá na zaga. Se tem um pênalti, ele tá lá para fazer o gol de pênalti. Sim, então, esporadicamente, mas você não consegue. Agora, se você tem um time que vai pressionar, que vai colocar outro time adversário para dentro da área, aí você tem que ter essa referência dentro da área, que seria o Verratti, lógico. Mas dependendo do esquema tático que eu estou falando aqui hoje, que eu acho que ele não vai se expor tanto, porque é o primeiro jogo. Mas em casa você acha que não vai pressionar, não, Ronaldão? Essa competição são 90, 180 200 minutos, vai. O juiz vai. Agora a gente já nem sabe, acréscimos infinitos. Só que tem um detalhe, Cicinho. Pesa o fato do Botafogo ter vencido o Juventude fora de casa e o Vasco da Gama, dentro de São Januário, ter perdido para o Corinthians? Isso é levado para a Copa do Brasil? Renata, sempre você trabalhar em cima de uma derrota é mais complicado, né? Você traz a desconfiança também do torcedor. E o Vasco, por ter tido essa derrota, o torcedor está chateado sim e quer ver uma vitória. É óbvio que se o Botafogo também não conquista a vitória, existe a chateação do torcedor. Mas o que o Vasco tem que ter em mente é que a competição não acaba hoje. Porque o Vasco parece que nos jogos ele vai pro tudo ou nada. Né? Então, às vezes toma um gol, acaba abrindo demais a casinha aí. Então, acredito que o Diniz chamou a atenção dos caras e, se tratando de um clássico, o favorito, se você olhar no papel, é o Botafogo. Mas o Vasco você pode esperar tudo. E tô junto contigo. Não deixaria o Verratti no banco. Até porque é que não pode mais, né? Mas o São Paulo podia ir atrás dele, viu? Já que tá precisando de atacante. Mas você quer todo mundo? Não quer todo mundo, tô querendo o Verratti, pô. Ano que se vem. pudesse. Então. Edu, e você jogaria com o Verratti como titular, sim ou não? Jogando em casa, eu colocaria o Verratti, sim. Se fosse o jogo no Engenhão, mando do Botafogo, eu já não colocaria. Até porque jogando dentro de casa, como eu falei aqui pro Ronaldo, o Vasco tem que pressionar o Botafogo, tem que fazer, de repente, um bom resultado pro segundo jogo. É claro que você não pode se expor, você não pode sair igual um louco, mas eu entendo que você em casa, com a pressão da torcida e tendo que dar uma resposta pro seu torcedor vindo de 2 derrotas, então eu vejo que o Vasco tem que pressionar o Botafogo para tentar fazer um bom resultado. E tendo o Verratti ali dentro da área, brigando com os zagueiros, isso vai ser importante. E quem também falou dessa partida foi o pessoal da ESPN aí, créditos à ESPN, o pessoal aí do Sport Center também trouxeram as suas análises a respeito desse jogo, dessa partida entre Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. A gente vai agora para o Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torres está conosco porque tem clássico em Minas, tem clássico também no Rio, em São Januário. É isso, né, Pedro? Vasco recebendo então o Botafogo. Tudo bem aí, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço aí para o Jailson, enfim, todos. Mari também tá por aí, um beijo para ela. Todo mundo ligado nesse Sport Center. Pois é, Rio de Janeiro hoje, preto e branco, porque vai ser tudo sobre Vasco, Cruz de Malta também na parada, Vasco e Botafogo, 21h30 em São Januário, grande clássico carioca aí, a grande expectativa dessas equipes, e a Copa do Brasil é vista como aquele oásis pelas duas equipes, né, para essa temporada, porque o Vasco lutando até ali contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, teve uma boa goleada, uma ótima goleada diante do Santos, mas depois o time não veio bem com derrotas para a Juventude e também para o Corinthians, então fica aquela questão na cabeça do torcedor vascaíno, mas tudo muda hoje com Copa do Brasil, é mata-mata, as chances são iguais para cada lado, e o técnico Fernando Diniz deve ter o retorno do Paulo Henrique na lateral direita, para contar aí com um reforço, ficou fora nos últimos 2 jogos por conta de problemas até na coxa, e também a questão de se não entrar o Paulo Henrique, entra o Pumita ali, que a torcida fica um tanto quanto ansiosa em relação ao Pumita. Tem 2 reforços chegando aí, que chegaram, na verdade, Robert Renan, tem o Matheus França, estão regularizados e podem ou não começar a partida. É difícil, né? Acabaram de chegar, então, mas foram inscritos a tempo. Do outro lado, o Botafogo de David Ancelotti, que o Botafogo vem também numa tentativa de recuperação, é um oásis para o Botafogo também a Copa do Brasil, seria aí um título inédito, e depois da eliminação da Copa Libertadores, as críticas ficaram mais pesadas para o lado de Nilton Santos e também de General Severiano, né? Enfim, os locais sedes ali, a gente pode dizer, do Botafogo. O Cris Ramos entrou bem, etc., no fim de semana, mas era um time mais alternativo contra o Juventude, o atacante espanhol que chegou, deve ficar no banco de reservas.
e o Botafogo na expectativa de se recuperar mesmo, venceu o Juventude com o time reserva, mas já está a 13 pontos, ainda está a 13 pontos do líder Flamengo no Campeonato Brasileiro. A questão é Copa do Brasil, primeiro jogo em São Januário, aquele caldeirão vascaíno. Botafogo vai tentar dar aquela segurada e decidir tudo no tapetinho na próxima semana. Bruno? Como o Corinthians fez, né, no final de semana. Obrigado, viu, Pedro? Vasco e Botafogo, porque o Vasco tem uma preocupação enorme com o Campeonato Brasileiro no momento, preocupado com o risco do rebaixamento. Mas tem um clássico aí contra o Botafogo, nesse confronto, valendo vaga para as semifinais da Copa do Brasil. Vamos ouvir personagens para a gente falar desse jogo. Vamos lá. Estoy muy motivado, como todos mis compañeros. Creo que, como tú dices, es un partido muy importante, muy especial para el club y para la torcida. Creo que es una competición que tenemos que y vamos a intentar ganar sí o sí, porque desde que llegué aquí me dijeron que era un título que todavía no sabía ganar la historia del club, y obviamente para mí y para todos los jugadores y trabajadores del club es un objetivo, y vamos a darlo todo para poder conseguir el título. Breler Pires, o confronto começa hoje na Colina Histórica, São Januário. O Vasco tem seu estádio aí para se apegar, mas que ultimamente não tem adiantado, né? Porque o Vasco desde maio não consegue vencer em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, tem tido dificuldade. O último jogo contra o Botafogo foi em Brasília, que o Vasco perdeu pelo Campeonato Brasileiro, né? Vendeu o mando de campo e acabou não exercendo, né, essa força, e até a torcida ficou contrariada por isso. O Vasco tem tido alegrias no Morumbi. Se vender o mando de campo, que venda para o Morumbi, né? Mas de fato não tem tido sorte, nem mesmo jogando em São Januário, que antes funcionava realmente como um caldeirão. O Vasco, tanto em 2023 como em 2024, conseguiu usar a força do seu estádio para escapar de rebaixamento, para ter, principalmente no ano passado, uma campanha mais segura, mas nem isso sobrou. Então o time precisa voltar a jogar, e jogar, eu acredito que não é nem mais a questão, porque a gente sabe da capacidade do Diniz, que ele consegue implementar sua filosofia, independentemente do time, mas tem faltado, como faltou ao Diniz em outros trabalhos, uma regularidade, uma constância que a gente não vê no Vasco. É um time sempre de altos e baixos e de extremos, né? Um time que consegue ganhar de 6-0 num dia e na mesma semana sofre 2 derrotas pesadas para Juventude e Corinthians em casa, desfalcado, né? E o Vasco pegou o Juventude com 13 desfalques, Corinthians 8 desfalques, e nem assim conseguiu, não era vencer o jogo, não conseguiu ser competitivo a ponto de brigar pelos 3 pontos. Então, o momento do Vasco, de novo, é de desconfiança, enquanto o Botafogo, por mais que tenha sido eliminado da Libertadores, passa a dar um peso maior para a Copa do Brasil, porque está distante da liderança no Campeonato Brasileiro, e sendo o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, olha para esses 2 títulos, vê que está difícil. Tem uma Copa do Brasil, agora a prioridade se inverteu. O Botafogo passa a dar um peso maior para a Copa do Brasil, e jogando com força máxima, mobilizado, com todo o seu time, todo o seu elenco, o Botafogo é favorito. E até para a gente olhar os estágios, né? O Botafogo passou por uma reformulação, mas o David já chegou há algum tempo, já está mais estabelecido, já conhece melhor o time. Não tanto tempo assim, né? Não, também essa troca, né, que não estava prevista, a saída do Renato Paiva e a chegada do David, foi realmente um furo nesse planejamento do Botafogo, que é muito questionável, né? A maneira como o Textor agiu, deixando tudo para depois. Só que o adversário também adotou a mesma fórmula. Tem até um perfil, o pessoal brinca que é o vascaíno atrasado. Eles postam sempre lances de 10, 20 anos atrás, como se fossem atuais. E no Vasco dá para fazer a brincadeira também do Pedrinho atrasado. Porque tá sempre ali devagar. Não, o zagueiro vai chegar, o reforço vai chegar. Estamos em setembro e o Vasco ainda está correndo atrás de reforço. Ainda tem zagueiro, ainda tem jogador jogando improvisado na zaga. Isso vem desde o tempo da 777, né? Então, mas o Vasco estava sempre fora do calendário. Agora. Mas na 777... Ainda estamos em agosto.
Não, quase setembro. Quase. Não, porque você falou, estamos em setembro, eu fui olhar aqui. Não, 27 de agosto ainda. Setembro está batendo a porta. Mais perto de E o time ainda buscando no mercado uma salvação, porque não é o caso do Botafogo. Não é só o Vasco, o Flamengo está contratando, o Palmeiras está contratando. Mas é diferente, Abel. O Santos está contratando, o Grêmio está contratando. Mas acho que você citou principalmente até Botafogo e Flamengo. Botafogo está contratando. Mas o jogador que falou do Botafogo acabou de chegar. Mas esses times têm uma base estabelecida. Ah, sim. O Vasco está dependendo de reforços para gerar um fato novo e escapar de rebaixamento e, quem sabe, mudar de nível. Aí é muito, porque... E até a gente sabe que a diretoria do Vasco tem errado muito em contratações. São várias contratações que não deram certo. A gente puxa as exceções. É um Nuno Moreira que joga, um Tietê que é desfalque hoje, mas são raros os jogadores que chegam e resolvem problema no Vasco. E agora está tentando isso de novo. Se vai conseguir, é difícil esperar, mas o Botafogo está muito mais pronto. Levantei o dedo aqui porque você usou a frase aí, resolver problema. Tem um jogador que resolve problema muitas vezes. Verratti, para você, tem que ser titular hoje ou não? O jogo contra o Corinthians deixou muito evidente que o Verratti é o menor dos problemas do Vasco. E não é... O Eugênio, eu acho que pensa diferente. Mas não que o Eugênio falou que ele é problema, não é isso. O Eugênio não falou isso. Mas o Eugênio defendeu que sem o Verratti o Vasco tem se apresentado melhor, certo, Eugênio? Mas depende do jogo, depende da circunstância. O Verratti não é um jogador descartável e também não pode ser intocável. E aí é do treinador analisar, jogo a jogo, qual combina mais com a característica de um time mais leve com bola no chão. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Diniz, esse time do Vasco, vai dar conta de enfrentar o time do Botafogo? Né? Eu acredito que esses caras vão se recuar ao máximo, porque se abrir, né, tentar ir pra cima do time do Botafogo, na minha opinião, vai tomar goleada. E vocês? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? Deixa aqui nos comentários, hein? E aí, com bola no chão, é melhor não ter o Verratti. Perfeito. Agora, tratar esse jogador como um problema, um cara que é o artilheiro do time no campeonato, 11 gols, eu não vejo dessa forma. Ainda mais num torneio de mata-mata, para mim, o Verratti é uma solução, independentemente se começa ou não no banco. Para desenvolver jogo é sem ele. Para fazer gol, na hora... Olha, professor, desculpa interrompê-lo rapidamente, professor. Disparidade é o título. Gols de Verratti em 2025 e dos atacantes do Botafogo no atual elenco. São 23 gols do Verratti e 17 dos atacantes do Botafogo. Tem que levar em consideração, vejam se vocês concordam comigo, que atacantes do Botafogo também chegaram aí recentemente, né? Claro. E o grande Verratti já estava. Chegaram e já marcaram gol. O grande goleador do Botafogo saiu, né? O Igor Jesus. Exatamente. Mas aí depende do que o Diniz, da estratégia que o Diniz vai implementar para esse confronto, que eu acho que é o contrário do Corinthians e Atlético Paranaense, que a gente falou que o Corinthians é mais favorito para o confronto do que para o jogo. Eu acho que o Botafogo é favorito aos dois. Ao confronto e até ao jogo de hoje. O momento do Botafogo é melhor, teve lá o jogo muito ruim com a LDU que custou a vaga na Libertadores, mas o Botafogo hoje é um time mais consistente que o Vasco. E o Diniz, ele vai ter que optar. O que ele quer, em que momento desse confronto ele vai utilizar o Verratti. Eu não sairia jogando com o Verratti. Não? Eu acho que não, acho que o time perde muito do vício. E esse vício que tanto encantou contra o Santos. Mas contra o Corinthians não apareceu. Porque o time não tem consistência. Então, mas aí se você põe o Verratti... O Verratti entrou no meio contra o Corinthians. Foi quando o Tietê machucou, né? Ele entrou no fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Faz o gol de pênalti. Que, aliás, foi uma substituição equivocada para mim. Mas não... É porque ele perde um volante e coloca um centroavante. Já estava perdendo o meio de campo, desde o início do jogo. Porque o Corinthians povoou mais ali, teve mais intensidade. E o Corinthians, a grande vitória dele no domingo, se deve ao fato de ter tirado a bola dos pés dos jogadores do Vasco. E o Vasco sabe jogar com a bola no pé, trocando passes. É o estilo do Diniz. O Corinthians foi intenso e tirou a bola do pé. O que fez o Diniz? Recuou o Nuno Moreira para jogar de volante e perdeu ainda mais o meio de campo. Ele poderia ter colocado o Verratti, mas tirando um atacante, né? Sim. Não era a hora de ter colocado o Verratti no jogo. Eu acho que é um jogador, sim, concordo com o Breno, não pode ser jamais descartado. Ele é valioso, ele é importante, mas tem que ser feita a leitura do jogo. Se o Vasco vai propor jogo, vai tentar jogar, primeiro tem que jogar com mais intensidade. E tem que ter mais força no meio campo para brigar pela bola, para ganhar essa bola. Para poder ter a bola, ele tem que sustentar a bola.
Recuperar e sustentar. E não é com o Nuno Moreira de volante que isso vai fazer. O Nuno não é um jogador com característica de volante. Ele é um meia atacante. Então você pode ter que botar ali hoje, não tem o Tietê, bota o Barros. Barros junto com o Jair. E tenta sustentar um pouco mais essa posse de bola. Ah, não tem como sustentar a posse de bola. Então, hoje? Olha só. O jogo é, de início, eu não vou tentar ter a posse de bola contra o Botafogo porque eu vou me dar mal. Beleza, bota o Verratti. Tira o David e bota o Verratti. Mas você acredita que o Diniz pensa assim? Eu não vou ter posse de bola contra o Botafogo? Então, se ele quer ter posse de bola e construir, ele tira o Verratti do jogo e coloca o time que jogou contra o Santos, com o Barros no meio campo. Eu acho que é por aí. Agora, começou o jogo, tá jogando sem o Verratti. Segundo tempo, a coisa apertou, precisa fazer gol. O Botafogo baixa a linha. O Botafogo ganhou do Juventude, jogando a maior parte do tempo na defesa, tá? O Juventude foi pra cima. O Botafogo faz 2 gols já no final, mais no contra-ataque do que propondo o jogo. Então o Botafogo baixou a linha, tá lá na defesa, é difícil superar. Uma defesa bem montada. Aí você bota o Verratti, levanta a bola na área e vê o que ele arruma. E muitas vezes ele arruma. E são 180 minutos esse confronto, né? Sim. Eu não sairia com o Verratti. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você leva uma pancada no primeiro jogo, os últimos 90 são dificílimos. Então, mas se você sai com o Verratti, aí sim que você não está propondo o jogo desde o começo dos 180. Eu sairia tentando alguma coisa. Mas é impossível propor o jogo com o Verratti em campo? Não é impossível, mas é mais difícil. Mas o Vasco teve uma jogada no começo do primeiro tempo contra o Corinthians que, se não me engano, o Nuno domina do lado esquerdo. Geralmente é o tipo de bola que ou ponta ou lateral já domina procurando o cruzamento para o Verratti. O Nuno parou, olhou para trás, tinha o Coutinho chegando, o Coutinho deu tapa no canto, acabou batendo para fora, mas a maneira de terminar as jogadas muda, porque geralmente para buscar o Verratti tem de ser pelo alto. Sem o Verratti é mais na associação, busca por espaço, o Ryan passando, o David, mais movimentação no ataque. Mas, de novo, para o jogo de hoje, o Vasco tem problemas maiores e é uma defesa que sofre muitos gols. O Vasco já tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, é um time muito vulnerável, um time que ainda joga com zagueiro improvisado. E o problema para mim, o Hugo Moura, até dentro das suas condições, se adapta bem à zaga, mas não é um zagueiro. Quebra galho. Né? Então, e quando você chega a essa altura da temporada precisando improvisar na zaga, porque não tem zagueiro confiável, é sinal de que o problema é maior. E até vocês falaram da 777, que a 777 também demorava a contratar, mas em 2023, nessa altura da temporada, já tinha chegado Medel, já tinha chegado Paulinho, Verratti, Payet. E o Payet foi até o último a chegar, mas a estrutura ali daquele time da reta final com o Ramon Dias já estava pronta. O Vasco agora vai ver como o Andrés Gomes joga e se vai poder ajudar ou não, que estreou contra o Corinthians. Foi até bem, né? Na jogada do segundo gol participou. O Robert Renan chegando agora, está indo atrás de Nathan Silva em negociação. Então, o Barros acabou de voltar do América. Então, esse planejamento do Vasco também coloca em xeque as pretensões do time, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil, contra um adversário mais pronto e com mais casca. Levantei aqui a mão, porque eu fui buscar, amigo Eugênio, a escalação de São Paulo 1, Vasco 3. Fui buscar a escalação. São Paulo 1, Vasco 3. Show do Vasco no Morumbi. Sabe quem jogou de titular e fez um gol nesse jogo? Verratti. Então a regra não é essa regra. Ai, como o Verratti vai ser espetacular. Não, às vezes com o Verratti dá tudo certo e às vezes com o Verratti dá errado. Ah, sem o Verratti vai ser sempre 6-0 e show. Não, foi contra o Santos. Tem outros jogos que sem o Verratti também não joga nada. Eu tô errado. Mas é um a menos para triangular. Sim, depende do adversário, depende do jogo. Está errado. Então, é isso que eu tô falando. Mas ninguém está dizendo aqui que o Verratti não pode jogar. O Verratti salvou o Vasco muitas e muitas vezes. E vocês estão falando de Verratti e do outro lado? Vai jogar o Cris Ramos, o CR9? Entrou, 2 gols. Tá com a estrela. Encantado. No segundo tempo, com certeza vai entrar, né? Certamente o David vai aproveitar. Vamos ver então as prováveis escalações. Essas vocês não esperavam, que eu fui buscar lá a escalação daquele jogo do Vasco contra o São Paulo. Mas ele é titular do Vasco. Contra o Santos é que ele não jogou.
A gente não jogou porque estava suspenso, né? Estava suspenso, é verdade. Fernando Diniz, o professor, Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton. Será que vai ter aquele cruzamento pro gol do Verratti? Ou o Lucas Piton aparecendo para cabecear como fez contra o Santos? Barros, Jair, Rayan. Rayan tem o perfume que a bola gosta, mas tem a orelha também quente para ouvir as broncas do professor Diniz. Rayan, Coutinho, Nuno Moreira e Verratti ou David, professor? DVD. Então, aí assim, não é que não ganha com o Verratti, mas ganha de jeito diferente com o teu Verratti. Diferentes formas de atuar. É um a menos para triangular. Olha o fogão aí. David Ancelotti, o Botafogo provável com John, Vitinho, David Ricardo ou Marçal, Barbosa e Alex Telles. Danilo, Marlon Freitas, é muita qualidade, hein? Muita. Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Montoro, Arthur Cabral. Haja qualidade, professor Celso. Olha o time do Botafogo. E o Cris como arma secreta aí, aproveitando esse momento em que todo mundo ama o Cris. Mas o Botafogo tem mais de onde tirar. Mas num time como o Botafogo, é até mais fácil acertar numa cartada dessa. E aí, pessoal, vocês acham que esse time do Botafogo aí é um time bom aí para enfrentar o time do Vasco? Vocês acham que deveria mesclar entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro ou deveria ir sim com força máxima para a Copa do Brasil também, que, querendo ou não, um título inédito aí pro time do Botafogo seria algo interessante, né? No ano conquistar aí Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, e no outro ano conquistar a Copa do Brasil. Eu acho que o Botafogo deveria ter sim essa visão mais ampla para a Copa do Brasil, né? Essa é a minha opinião. E vocês, o que é que vocês acham aí? Deixa aqui nos comentários, hein? Que o Cris foi uma aposta que o Botafogo fez, departamento de scout, mapeou, mas quando o cara não chega para ser a solução, a esperança de salvar a lavoura... Chega mais levinho, né? Não, chega mais leve, já chega num time que tem uma estrutura, que já sabe mais ou menos como vai utilizá-lo. Agora, essa é a dificuldade, né? Quando a gente compara os dois times, o Andrés Gomes está chegando no Vasco agora. É um time que, por mais que a gente saiba a maneira como o Diniz gosta de jogar, não tem uma identidade de jogo estabelecida, porque oscila demais. E até na comparação, Diniz e David Ancelotti. São trabalhos relativamente recentes, mas o David, em pouco tempo, já conseguiu dar mais uma cara para o time, porque tem jogadores melhores e, ao mesmo tempo, já está num lugar mais estruturado. Então eu vejo que o Botafogo leva vantagem nesses dois aspectos. Na organização como time, embora o planejamento também mereça críticas e mereça questionamentos, e principalmente por ter mais investimento, ter jogadores com mais capacidade. Já projetando essas mudanças aí, o Robert Renan é o zagueiro ideal para jogar com o Diniz. Ele gosta de sair jogando, mais técnico. Ele gosta desse estilo, você percebe que ele está contente porque o Diniz é o técnico. Eu acho que aí vai dar match. Provavelmente o Diniz pediu, né? Sim. A característica é o jogador que ele gosta. Falando, o CR9 é Cris Ramos, não é isso? Cris Ramos. Espanhol, eu estava pensando... Jogava no Cádiz, né? Temos 3 espanhóis no Campeonato Brasileiro ou mais? Tem o Cris Ramos, tem o Saúl, né? E tem o do Corinthians. O Hector. Tem o Hector. Já são 3. Raro, né? De uma contar vez, um dinamarquês no Grêmio, mais um holandês no Corinthians, já são 5 europeus. Tem mais aí, hein? O futebol brasileiro começou a olhar para a Europa, né? A gente, quando o Brasil passou a importar com mais frequência jogadores, de uns anos para cá, olhava muito aqui para o futebol sul-americano. Argentina, porque também não tinha Paraguai, dinheiro para trazer esses Uruguai. caras. E agora ele começou a abrir o leque, né? Europa, um pouquinho também de África. Bolassi? Good dia, let's bora! E um chama o outro, né? Os jogadores percebem que é um mercado a mais para eles. Legal, eu pensei nisso porque é legal, é interessante para a gente, né? Sim. Principalmente quando o caso do espanhol Hector que tem no Corinthians não deu certo. No Corinthians, pô. Oi? O Memphis. O Memphis, eu falei, o holandês, o dinamarquês no Grêmio. E a gente estava falando aqui sobre essa superioridade do Botafogo em relação ao Vasco, mas tem um outro olhar também, que é o Vasco tem condições de se classificar? Tem. Primeiro, porque é um clássico, e no clássico a mobilização é diferente. Segundo, pela própria aleatoriedade do Vasco,
O mesmo time que é capaz de dar vexame contra Puerto Cabello, Del Valle na Sul-Americana, ao mesmo tempo é o time que já mostrou capacidade na vitória contra o São Paulo, na goleada contra o Santos. Então esse é um Vasco de extremos e talvez pode repetir o feito do ano passado, que é chegar novamente a uma semifinal de Copa do Brasil. E o terceiro, e aí é mais do lado do Botafogo, é que o David chegou agora, ainda está se ambientando não só ao Botafogo, mas ao futebol brasileiro, mas nos momentos decisivos, em jogos grandes, ainda não conseguiu se provar. Eu ia falar. Deixou a desejar. E vai, caso não passe pelo Vasco, né, o confronto nem começou, mas, por exemplo, se o Botafogo é eliminado pelo Vasco, com essa diferença de investimento, de elencos, agora ele vai ser muito cobrado, porque já foi eliminado na Libertadores. Brasileiro tá longe. Jogando mal. Mas ele acabou de chegar. Cobrança sempre vai ter. Ele acabou de chegar, mas nesse confronto o Botafogo tem muito mais time. Mas tem esse ponto que conta também. O técnico chegar e saber, pô, isso aqui é um clássico, isso aqui tem um peso diferente, até a maneira de jogar esse tipo de jogo também muda. Então, o David, na minha visão, foi muito mal nos jogos contra a LDU. No jogo em casa, até reconhecendo que foi surpreendido pelo Thiago Nunes, não imaginava que a LDU jogaria daquela maneira. É o jeito de jogar da LDU. Então ele não, como diria o prof, não tem o direito de ser surpreendido por um técnico mais que sempre faz recente, isso. né? Se ele fizesse um estudo recente da LDU, ele veria aquela LDU. A LDU joga assim, lá na altitude de Quito e também fora de casa. E pós-Thiago Nunes, né? Não é nenhum estudo tão retroativo que ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer um estudo... Ele reconheceu que viu menos do que deveria. Reconheceu. Isso é um erro grave. Porque é um adversário de Libertadores. Não, e os clubes... Tem que olhar o máximo. O Botafogo com certeza tem. Quando a gente fala ele não viu, ou viu menos do que deveria, a gente está falando de uma equipe. Sim. Uma comissão técnica. Normalmente tem os observadores, os times têm. E ele com certeza tem na comissão técnica dele. Mas acho que é muito... O cara que observa os adversários, não é possível que... Eu acho que é um aprendizado, é um técnico há pouco tempo no trabalho, tentando entender um calendário do futebol brasileiro que é muito puxado, tentando entender o que é uma Libertadores da América. Ele não entendeu. Claramente ele não entendeu o que é uma Libertadores da América. Não estudou para a prova. Ele não estava preparado porque era o duelo com a LDU. Estava estudando português. Tanto no jogo da ida e principalmente no jogo da volta. No jogo da volta, o Botafogo levou um vareio da LDU. Um vareio da LDU. E só foi acordar quando já estava eliminado praticamente. E mesmo no jogo, né, Eugênio, ele demora a mexer. Sim, demora muito. E eu coloco nessa conta aí também, tudo bem que entre jogos ali de Libertadores, mas a partida contra o Palmeiras em que o Botafogo perde em casa. Então, nos jogos grandes, o David ainda está devendo uma resposta e agora tem a oportunidade no mata-mata de Copa do Brasil. O Abel falou dele ser cobrado. Talvez, se ele não passar pelo Vasco, nem dê tempo dele ser cobrado. Talvez já caia. O patrão não tem muita tolerância. Então, com o patrão que tem, teve gente que já ganhou acabou do PSG de chegar. E caiu. Eu falei que ele vai ser cobrado, mas demitido? Por que não? Aí é muito Porque peso. Não acabou de chegar? É muito peso de jogo grande perdido, né? Mas acabou de chegar, mas, Abel, pergunta pro torcedor do Botafogo se ele está satisfeito. Ué, mas vai ficar trocando de técnico toda hora? Não, a questão não é essa, Abel. O Renato Paiva foi mandando embora porque não tinha o Botafogo Way, porque escalou 3 volantes contra o Palmeiras, porque isso, porque aquilo. Aí chegou o outro que eu imagino que tenha o Botafogo Way. Uhum. O Botafogo do Renato Paiva, que jogou o Mundial, não teria sido eliminado pela LDU. Eu também acho. Então é isso, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O time do Botafogo hoje vai enfrentar aí o time do Vasco, jogo válido pela Copa do Brasil, né? Jogo bastante interessante aí, porque o Botafogo, querendo ou não, merece sim vencer uma Copa do Brasil, merece sim conquistar a Copa do Brasil, né? Esse jogo hoje muito importante. Lembrando que esse jogo é no comando do Vasco e será praticamente em São Januário. O jogo será em São Januário, primeiro jogo das quartas. E o Botafogo vai decidir em casa, né, no Newton Santos. Então, na minha visão, o Botafogo deveria sim ir para cima, né, tentar sim conquistar essa Copa do Brasil, porque, querendo ou não, o Botafogo hoje é um dos principais, né, favoritos para conquistar a Copa do Brasil. O Botafogo investiu muito bem, os caras estão começando a se entrosar. Eu acredito que o Daphne Ancelotti, sim, juntamente com a torcida, lógico, querem sim a conquista da Copa do Brasil. Mas e aí, o que é que vocês acham? Focaria 100% no Campeonato Brasileiro, tentando buscar ali a liderança? Lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos. Ou vocês dariam uma prioridade, priorizava mais a Copa do Brasil? Lógico, jogo de mata-mata. Mas o time do Botafogo tem sim
como seguir essas duas frentes. Lembrando que o Botafogo joga agora contra o time do Vasco. No sábado volta ao Campeonato Brasileiro contra o time do Bragantino no Newton Santos. E na próxima quarta-feira o Botafogo enfrenta o Vasco novamente dentro do Newton Santos, que é o jogo da volta. Mas e aí, o que é que vocês acham? O Botafogo pode sim pintar aí nessa semifinal, que na minha opinião é favorito para esse confronto, tá? Contra o Vasco, o Botafogo é franco favorito, sim, e pode se cravar praticamente um pezinho já na semifinal e nessa partida já, tá? Nesse jogo dentro de São Januário, o Botafogo tem grandes chances de fazer um bom resultado pro jogo da volta. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual é o seu palpite? Qual é o seu placar para essa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!